Bom, o acarajé, ele vem do Golfo do Benim, trazido para o Brasil pelos africanos escravizados. Chega até o Brasil o acará, bola de fogo, que ainda é vendido assim. É importante ressaltar que essas comidas, elas saem do terreiro para as ruas. Mas quando o acarajé ele vai para as ruas de Salvador, ele tem a transformação. Ele deixa de ser aquele bolinho que se comia só com a pimenta, frito no dendê. O tamanho também se transforma, era bolinhas pequenas e aumenta esse tamanho do acarajé. E aí, adicionado ao acarajé, a pimenta e o camarão. Passados os anos, entra o vatapá e o caruru e a salada. Essa é a transformação do acarajé. Quem leva o acarajé para as ruas são as ganhandeiras, né? As escravas de ganho, que vendiam esse quitute, essa iguaria. Essas mulheres ganhadeiras levavam o acarajé, vendiam esse bolinho e compartilhavam, né, esse ganho com alguns senhores. Então é importante dizer que o acarajé, no século XIX, chega às ruas de Salvador para garantir ganhos para essas mulheres conhecidas como ganhadeiras. O acarajé faz parte das comidas de terreiro, que vem da cozinha ancestral, porque é uma prática dividir a comida do orixá com a comunidade. O acarajé, ele ganha esse destaque e chega às ruas, no tabuleiro das baianas e também em grandes restaurantes, né? Assim como o bobó de camarão, como a muqueca, que são comidas também votivas e transformadas culturalmente para ser servidas e que ganhou o gosto popular e que as pessoas desconhecem da onde vem. Importante dizer que o candomblé preserva todo esse saber ancestral, toda essa gastronomia que o brasileiro hoje conhece, mas foi preciso os terreiros de candomblé preservar esta gastronomia. O fazer, né, o acarajé, ele não era moído, ele era ralado na pedra. Lembrando que ele é uma comida que serve a um orixá Oiá. Eu sou filha dela. E aí a gente vê quantas mulheres têm nesta comida o sustento da família. O acarajé, ele garante o sustento de muitas famílias, mas também a transformação sociocultural. Muito importante dizer quantas baianas são conhecidas por esse bolinho chamado acarajé, que é o acará de Oiá. Então, muito importante de ser dito isso. E aí, no Brasil, criou-se uma polêmica, algumas pessoas querendo chamar o acarajé de bolinho de Jesus. Terreiros de candomblé, as casas de matriz africana, além de contribuir para essa gastronomia, ela preservou, as casas preservaram esse modo do preparo, as receitas, e que resistiram. Então, o candomblé é um espaço, é uma ferramenta de resistência, aonde guarda conhecimentos, saberes ancestrais. Essas comidas, elas só existem por conta dessa ferramenta que se chama terreiro de candomblé, que garantiu esse conhecimento para não cair no esquecimento. Nós temos um memorial das baianas que trata da história, que guarda a memória, o quanto que isto é importante para garantir que novas gerações conheçam da onde vem e preservam e respeitam da onde que vem, né? Esse saber ancestral. E essa comida chamada acarajé e tantas outras. Pô, é muito comum as filhas de Oiá, assim como eu, trabalhar com acarajé. É muito comum. Mas a minha história com acarajé começa justamente dentro de um terreiro de candomblé, porque a gente precisa aprender a fazer a comida que alimenta a nossa energia. E eu aprendo com a minha mãe na necessidade de agradar o meu orixá, porque existe isso, esta relação é estabelecida através de uma comunicação dessa energia do alimentar,
do alimentar o espírito, do alimentar o físico. É preciso que a gente alimente a nossa ancestralidade para a gente se fortalecer. Então eu aprendo a fazer o acarajé primeiro para alimentar a minha ancestral, que é o Oiá. Mais tarde, essa comida, ela se torna meu principal sustento e que me abre possibilidades, né? Eu começo a vender acarajé em grandes eventos, começo a vender acarajé em espaços nas ruas. Hoje eu estou como coordenadora nacional da Executiva da ABAN, trabalhando aqui a questão da política no estado de São Paulo e trabalhando com acarajé dentro do meu pequeno espaço gastronômico. Então, o acarajé, ele tem essa capacidade, essa energia que movimenta, próprio do orixá. Porque o Oiá é um movimento, é a mulher que se veste com a roupa do búfalo, mas que tem a leveza da borboleta. E é isso, eu passo a ter essa relação com o acarajé no momento da minha espiritualidade, do meu fortalecimento, da minha entrega, do meu diálogo com o meu orixá, mas eu também faço como as ganhadeiras no século XIX. Eu tiro do terreiro e levo para as ruas. E quando eu faço isso, eu faço com todo o respeito, com todo o ritual, porque é importante dizer, eu não vendo um acarajé, senão primeiro agradar a minha mãe, já que ela é a dona. Então até esse movimento, essa movimentação de muitas mulheres, é uma movimentação ancestral, porque a gente sai do terreiro e vai para as ruas pedir políticas públicas, solicitar, pleitear um espaço para comercializar. A gente vai para as ruas vender, comercializar, a gente traz da rua e aí a coisa continua, a movimentação continua. Então há uma ancestralidade, uma circularidade que envolve essa energia de ser uma baiana de acarajé. Então isso é muito importante a gente falar quando se fala de acarajé e defender. Quando eu estou falando do bolinho de Jesus, eu estou falando de uma tentativa de transformação cultural negativa. Assim também como as pessoas fazem o acarajé e recheiam com carne seca, com frango e catupiry, com presunto. Não é acarajé e dá um nome de acarajé. É preciso se preocupar com a tradição e com a preservação. Olha toda a historicidade em torno desse bolinho, né? Então, se você quer fazer um bolinho e ele incrementar, use outro nome. Bolinho de feijão com tal. Como nós criamos aí, como surgiu o bolinho de feijoada, não é? É a mesma coisa. É a feijoada recheada, então um bolinho. Então você faça o bolinho de feijão com frango e catupiry, com cogumelo. Invente outra coisa. Dê outro nome, mas não dê o nome do acarajé. Olha toda essa história que envolve, né? É uma comida transatlântico, né? Que vem nesse processo dentro dessa diáspora. Isso é muito importante. E é preservado. Olha o cuidado dos africanos escravizados que tiveram cuidado de preservar, de manter, para que hoje, nos dias atuais, possamos ainda falar do acarajé e contar. Por que é importante isso? Contar uma história que não foi contada nos livros escolares. Nós não sabemos, comemos e não sabemos quem que trouxe essa iguaria? Qual a contribuição dos africanos para a gastronomia brasileira? Então já não pode mudar uma tradição. É preciso se preocupar muito com isso. A preservação é importante para a história de um povo que ainda não teve uma reparação histórica. Então não dá. Você pode fazer o seu bolinho, mas dê o bolinho de feijão recheado com tal recheio. Não diga que é o acarajé. O acará é uma massa feita de feijão, frito no dendê e recheado com vatapá, caruru, camarão e a salada. E você coloca a pimenta. E aí a gente brinca, quente ou frio. E houve um processo cultural para chegar até aqui.
Então, desmontar isso é desrespeitar uma história, é desrespeitar o sagrado, porque essa comida, ela tem uma importância para os povos de matriz africana. Importante dizer isso. Então, não mude o que é sagrado para nós, porque o acarajé é sagrado. Além de alimentar a nossa espiritualidade, alimenta o nosso físico, promove culturalmente. Uma mulher negra vendendo o acarajé nas ruas, é uma baiana, é um ofício, é um patrimônio imaterial. Importante pontuar, patrimônio imaterial. É um patrimônio, não dá para você mudar.